Olá, bem-vindo à aula 3, tema 2. Hoje nós vamos começar a falar sobre algo importantíssimo, né? O plano de negócios, né? O que é esse plano de negócios? Qual a estrutura dele? A quem ele se destina? Por que é importante fazer um plano de negócios? Acompanhe aqui comigo. Bom, primeira coisa, né? Para que a gente faz o plano de negócio, né? Para que planejar? Perguntinha aqui, né? Para que planejar? Bom, primeira coisa, né? Os empreendedores precisam planejar as suas ações, né? Delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em crescimento. E por que fazer isso? Por que é tão importante esse empreendedor colocar no papel a sua ideia, enfim, o desdobramento dela? Antes da gente continuar, eu quero que você assista um vídeo. Olha só esse vídeo. Como elaborar um plano de negócios? Parte 6. O plano financeiro. O plano financeiro é o resultado final do plano de negócios, pois apresenta em números todas as ações planejadas. Se concluir que o negócio tem espaço no mercado, o próximo passo é calcular o investimento de implantação. Equipamentos, móveis e veículos, os chamados investimentos fixos, reformas e registro da empresa, os chamados investimentos pré-operacionais, recursos financeiros para financiar clientes na venda a prazo e para pagar fornecedores, o chamado capital de giro. Outro ponto é a análise comparativa entre receitas e custos, fixos e variáveis, identificando o quanto irá gastar e o faturamento esperado. Esse levantamento permitirá construir o demonstrativo de resultados, um dos relatórios gerenciais mais importantes do plano financeiro, onde despesas e receitas são colocadas lado a lado para avaliar se a empresa irá operar potencialmente com lucro ou prejuízo. Finalmente, é preciso ter consciência de que quem não mede, não gerencia. O plano financeiro possibilita calcular indicadores como o ponto de equilíbrio, que é o faturamento mínimo para a empresa não ter prejuízo, o prazo de retorno do investimento, ou seja, tempo necessário para que seja recuperado o capital investido, a lucratividade, que é o ganho que a empresa obtém na relação entre seu lucro e a receita total. Viram o vídeo? Viram a importância do plano de negócio? Vamos detalhar mais um pouquinho aqui? Olha só, eu mostrei esse gráfico para vocês em aulas passadas, né? E eu gostaria de ressaltar aqui a importância do planejamento, dentre outras coisas, porque esse aqui, né, é um mapeamento feito pelo Sebrae em 2016 e aqui mostra a principal dificuldade das empresas, né, com até 1 ano de vida, então no primeiro ano de vida. O que a gente observa, né? Olha só, uma grande dificuldade das empresas, falta de cliente. Quando a gente fala em falta de cliente, né, será que esse empreendedor, ele planejou adequadamente, né, o seu mercado, né, a demanda potencial? Quando a gente detecta aí, né, falta de clientes, pode ter havido um problema lá no planejamento. Olha aí a importância, né, de a gente fazer o planejamento e um planejamento ali linkado com a realidade, tá? O que mais? Falta de capital, então faltou dinheiro, né? Falta de conhecimento, então conhecer um pouco mais sobre o mercado de atuação. Então, os empreendedores que fecharam, né, seus negócios, né, num período ali de 1 ano, tiveram dificuldades com relação a conhecer esse mercado, tá? O que mais? Mão de obra, muitas vezes dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, a questão dos impostos no Brasil, nós sabemos que a carga tributária é elevada, e aí vão outros elementos, por exemplo, concorrência, né? Tiveram dificuldade com a concorrência, e aí a gente vai ver que a concorrência ela precisa ser mapeada lá no plano de negócios, tá? Então aqui nós temos várias informações importantes, né, que mostram por que esses empreendedores tiveram dificuldade. O que mais? Aqui, ó, um outro ponto, né? A gente viu esse gráfico também em aulas passadas.
Mas eu fiz questão de trazer para você, por quê? Porque aqui a gente ressalta a taxa de mortalidade, né? A taxa de mortalidade do Brasil, você lembra? Olha aqui, 23%, né? E aqui a gente está falando de empresas com até 2 anos. Quando a gente olha a taxa de mortalidade aqui do Amazonas, olha só, lembram desses números? 33%, não é isso? Ó. Então, esse é um outro ponto e que interessa principalmente a nós aqui do Amazonas, né? Ou seja, a taxa de mortalidade de empresas aqui no Amazonas é maior que a média nacional. Então, esse é um ponto, né? Importante e que talvez o planejamento seja ali um elemento a ser considerado nessa análise aí, nessa taxa de mortalidade, tá? O que mais? O que é, então, o plano de negócios, né? Ele é uma ferramenta de gestão. Para quê? Para o planejamento e desenvolvimento do negócio, né? Por que uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta de desenvolvimento do negócio? Ora, a gente costuma dizer o seguinte, que o plano de negócio é uma maneira, é um mecanismo para que o empreendedor conheça mais esse mercado onde ele quer atuar. Algumas pessoas podem dizer assim, não, mas eu tenho todo o planejamento na minha cabeça, eu sei, né, em detalhes, está tudo na minha cabeça. Mas será que isso é suficiente? A gente vai ver que não. Né? Quando você faz o plano, coloca no papel tudo que está na sua mente, você começa a descobrir detalhes que não haviam sido pensados anteriormente. Então você tem que planejar, por exemplo, a sua demanda. Né? Será que você realmente vai ter aquela quantidade de clientes que estavam, né, que inicialmente você pensou ter? Então, quando você começa a estudar o mercado, começa a estudar os concorrentes, né, você começa a perceber que a coisa pode ser diferente. Você analisa ali o custo dos produtos, quando você coloca no papel, né, você vê ali os custos para produzir aquele produto ou aquele serviço, e aí você vai avaliar, será que realmente eu vou ter um retorno sobre o capital investido? Então, você consegue realmente ter uma visão muito mais clara, né, desse teu projeto quando ele está escrito ali, né, num plano de negócios, tá? O que mais? Isso começou a se difundir quando no Brasil, né? Olha aqui no quadro comigo. Basicamente, aqui no Brasil, tá ali no final de 99, início de 2000, esse termo, né, plano de negócios, vocês podem ouvir por aí, às vezes, isso em inglês, né, o business plan. Então, no final ali de 99, 2000, principalmente com as empresas da área de informática, e aí vem a internet, né, dando um impulso para isso aí, empresas voltadas para a internet, é nesse momento que o termo plano de negócio fica mais conhecido no Brasil. Antes disso, era mais comum você ouvir falar de plano de negócio em grandes empresas, tá? A partir de 99, 2000, isso começou a se tornar mais popular entre as pequenas e médias empresas. E aí ficou realmente bastante conhecido. Bom, aqui um ponto que eu quero chamar a sua atenção. O plano de negócios, num primeiro momento, ele foi visto como uma ferramenta, olha só, deixa eu até mudar de cor, para conseguir financiamento. Então, ele era visto como uma ferramenta para se conseguir recurso financeiro. Então, se a empresa precisava de dinheiro e ir ao banco, por exemplo, pedindo dinheiro para ampliar a capacidade produtiva, enfim. O banco fazia o quê? Pedia o tal do plano de negócio, tá? Potenciais investidores também pediam plano de negócio. Então, enfim, num primeiro momento, ele ficou conhecido como o documento para que se possa conseguir recurso financeiro. É o plano de negócio. Mas a gente vai ver que ele é muito mais do que isso, tá? Por quê? Olha só, acompanha aqui comigo. Bom, primeira coisa, a gente já falou, ele é um instrumento de planejamento, né? À medida que você tem que planejar, né? A estrutura do negócio, a equipe que vai trabalhar, o mercado potencial, como a gente já falou tanto, né? Quando você começa a analisar o que pode te ameaçar, o que pode ser uma oportunidade para o teu negócio, quando você começa a avaliar o que é um ponto forte, né? Mas também
ponto fraco, ou seja, você pode ter pontos fortes e fracos dentro desse negócio aí que está sendo estruturado. Então, quando você começa a fazer tudo isso, ou seja, quando você começa a planejar, você minimiza as chances de insucesso, tá? Então, você minimiza. E aí tem um dado interessante, né? Foi feita uma pesquisa com ex-alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e se detectou o seguinte, né? Os empreendedores que fazem o plano de negócio, né? Eles aumentam as chances de sucesso, olha só, pessoal, em 60%. Então, as chances melhoram em 60% quando você faz o plano de negócios. É aquela história, né? Se você passar a conhecer mais a área que você quer atuar, né? Você vai ali no detalhe, você fica muito mais preparado. Então, quando você implementa, as chances de insucesso diminuem, tá? O que mais? Também é um instrumento, uma ferramenta ali de gerenciamento. Por que uma ferramenta de gerenciamento, professora, né? Como assim? Ora, no plano de negócio, você estabelece lá metas a serem atingidas, né? Então, é interessante o quê? Depois de um certo tempo, o empreendedor avaliar. Será que essas metas foram atingidas? Será que não foram, né? Se não foram atingidas, o que aconteceu? Será que foi um problema externo? Não? Será que foi um problema interno? Né? E eu que não consegui operacionalizar adequadamente, eu que não consegui ser eficiente, né, da maneira que eu havia projetado lá, o que aconteceu? Né? E o plano de negócio deve servir para que, bom, não conseguiu atingir metas, por exemplo, o que precisamos fazer daqui para frente, né? Então vamos olhar para frente e aí você redireciona os esforços da tua equipe para essas novas metas, tá? Então é por isso que a gente fala que o plano de negócio, ele além de servir para você conseguir, né, financiamento, de ser um instrumento de planejamento, ele também é um instrumento de gerenciamento, tá bom? O que mais? Uma ferramenta para vender a ideia do seu negócio. Por que vender a ideia do seu negócio? Olha só, quando você tem um planejamento, fica muito mais fácil você conseguir, por exemplo, conquistar um investidor. Conseguir um investidor, né? Por quê? Porque ele vai estar olhando o seu projeto ali detalhadamente, né? Não é só você falar, você vai mostrar para ele, né? Você vai mostrar as suas projeções financeiras, por exemplo, quanto você espera, né? Ter de faturamento ali no primeiro ano, por exemplo, quais os custos envolvidos, o lucro no primeiro ano, no segundo ano, enfim, e assim sucessivamente, né? Você mostra para ele que há um planejamento consistente, então as chances de você conseguir um investidor aumentam muito. Perceberam a importância do plano de negócios? O que mais? Aí uma pergunta, né, que eu faço para você. O plano de negócios, ele deve ser feito, olha só, apenas para novas empresas? O que você acha? Será que só quem está abrindo um negócio próprio agora, né, é que precisa fazer o plano de negócio? Olha só aqui, isso é mentira, né? Ou seja, não, tá? O plano de negócios, ele não deve ser feito apenas para novas empresas. Claro, as novas empresas precisam fazer, mas não somente elas, tá? É interessante, por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa e que de repente essa empresa quer lançar, você trabalha, você é um empreendedor, e de repente essa empresa quer lançar um novo produto, um novo serviço. Será que ela não precisa fazer uma análise de mercado? Será que ela não precisa, por exemplo, avaliar quem são os concorrentes desse mercado? Os riscos envolvidos, as ameaças desse negócio? Precisa. Se essa empresa quiser, né, que esse produto ou esse serviço, né, tenha maiores chances de sucesso, ela precisa fazer o plano de negócio. Então esse é um ponto importante. O plano de negócios, ele não serve somente para quem está abrindo um negócio próprio, tá? Mas se você estiver, por exemplo, ampliando uma atividade produtiva, lançando um novo produto, um novo serviço, é importante sim você realizar, enfim, elaborar um plano de negócios. Tudo bem? E aqui, ó, alguns elementos importantes que nós precisamos considerar
quando estivermos ali elaborando um plano de negócios. Primeira coisa, tá? O plano de negócios não deve conter números recheados de entusiasmos e fora da realidade. O que é isso, professora? Como assim, né? O empreendedor não é um otimista, um empolgado, né, com aquela ideia de negócio? É verdade. O empreendedor, nós já vimos isso em aulas anteriores, né? O empreendedor é aquela pessoa, né, motivada, empolgada, otimista com a sua ideia. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque quando você estiver fazendo o planejamento, você precisa buscar números ali reais da economia, você precisa trabalhar com números reais, você precisa avaliar de fato, né, o potencial da sua demanda, você não deve ser tão otimista. E esse é um erro que a gente percebe em empreendedores iniciantes, empreendedores de primeira viagem. Por quê? Eles se empolgam tanto com a ideia que acabam fazendo projeções muito otimistas. E aí, isso muitas vezes não se concretiza. Então, a dica que a gente deixa aqui é o seguinte: cuidado, né? Não coloque no seu plano de negócios, voltar aqui, não coloque no seu plano de negócios números fora da realidade. Até porque, se você for mostrar isso para o investidor, ele facilmente vai perceber que aquele planejamento ali não condiz com a realidade. Tudo bem? O que mais? Deve explorar as potencialidades do negócio e que mais? Olha só, gente, os riscos. Então, o plano de negócios, ele deve ressaltar as potencialidades, tá? Mas cuidado, porque também é interessante o empreendedor mostrar que ele conhece os riscos. Será que existe um negócio sem risco, risco zero? Existe isso? Não, não existe, tá? Como não existe risco zero, é importante o empreendedor mostrar que ele conhece os riscos, até porque, né, para que você melhore, para que você minimize risco, você precisa conhecer esses riscos. Tudo bem? O que mais? Deve ser revisado, olha só, e atualizado constantemente. Muitas pessoas cometem o erro de fazer o plano de negócios quando a empresa está nascendo, né? E depois esquecem, ou seja, não voltam mais a rever esse planejamento, não fazem aquela análise, né, que eu falei quase agora, se as metas foram atingidas, se não foram atingidas, né, o que aconteceu, simplesmente guardam o plano de negócio ali numa gaveta. Isso não é a situação ideal. Por quê? Porque nós já vimos, o plano de negócios, ele tem um instrumento de gerenciamento. Não é isso? Ora, se ele também é um instrumento de gerenciamento, eu não posso deixar ele simplesmente guardado ali na gaveta e esquecer que ele existe, né? O ideal é que constantemente esse empreendedor reveja esse projeto, enfim, e faça então suas análises, tá? O que mais? O projeto deve mostrar a viabilidade do negócio, claro, né? Você precisa demonstrar através de indicadores financeiros se esse negócio se mostra viável. E aí nós vamos ver alguns indicadores importantes que precisam constar no projeto, tá? O investidor, por exemplo, ele vai querer avaliar, né? Em quanto tempo eu recupero meu capital investido, por exemplo, tá? Então, a análise sobre a viabilidade é fundamental. E por fim aqui, né? Para empresas existentes, eu devo mostrar o quê? Os atuais indicadores de desempenho, tá? Lembrem-se, né? O plano de negócios, ele não é escrito somente para empresas novas. Você pode e deve também fazer, né? Se a sua empresa já existe, você quer ali, às vezes, lançar um novo produto, um novo serviço. E aí, nesse caso, tá? É que você deve mostrar o quê? Os indicadores de desempenho. Então, você quer ampliar sua capacidade produtiva, por exemplo, está pedindo recurso financeiro, né? E aí, bom, mas você já tem 2, 3 anos atuando no mercado, como que você está saindo? Né? Então, aí a importância para empresas que já existem de você mencionar os indicadores de desempenho. Tudo bem? E aqui a gente vai falar um pouquinho agora sobre a quem se destina o plano de negócios, né? Bom, a gente já falou um pouco sobre isso ao longo das aulas, né? Mas olha só, primeiramente aqui a gente tem incubadoras, por exemplo, né? As incubadoras,
você deve se lembrar, em aulas passadas eu falei sobre incubação de empresas, né? Então, incubadoras é aquele ambiente, né, onde a empresa vai e ela muitas vezes se muda para aquela área lá da incubadora, né, fica um período de tempo ali e a ideia é que ela receba assessoria, consultoria, né, e depois de um tempo, né, que ela consiga sair dessa incubadora e caminhar com as próprias pernas, né, e não incrementar, por exemplo, as estatísticas de mortalidade. A ideia é que a empresa se fortaleça ali dentro da incubadora, né. Bom, então a incubadora, né, ela vai te pedir um projeto, ela vai te pedir um plano de negócios, tá? Ela quer saber se o teu projeto, por exemplo, tem um potencial de inovação, tudo bem? O que mais? Parceiros, né? Você pode usar isso, né, o plano de negócios para, por exemplo, conseguir com que parceiros... Imagina, por exemplo, um fornecedor, que é um parceiro, né? Imagina que esse fornecedor te dê um prazo de 10 dias para você pagar a fatura. Vamos imaginar assim, né? E aí você pode, com o teu plano de negócio, né, conversar com ele e falar, ó, poxa, parceiro, né? Eu sou pequeno, compro pouco hoje, mas dá uma olhada no meu planejamento aqui, olha o meu plano de negócio. Eu tenho potencial, eu tenho uma projeção de crescimento, né? Deixa eu pagar a fatura, por exemplo, ao invés de 10, com 15, 20 dias. Então, você pode usar o plano de negócios também como um mecanismo para ampliar prazo de pagamento, enfim, para conseguir alguma situação especial com algum fornecedor, com algum parceiro, tá? O que mais? Bancos, né? Como a gente já falou, sócios, imagina. Como que você vai conseguir um sócio só com a ideia? É mais difícil, né? É mais difícil. Então, assim, quando você tem algo estruturado, é muito mais fácil você conseguir um sócio, um investidor, tá? E internamente, né? Como a gente já havia comentado, né? Como o plano de negócio contempla todo um planejamento, metas, enfim... Esse projeto ele serve para orientar os colaboradores, né? Como que eles devem caminhar, né? O que a empresa espera deles, né? Para que aquelas metas estabelecidas possam ser atingidas, ok? Aqui nós temos a estrutura, né? A estrutura do plano de negócios. E aí vocês poderiam me perguntar assim, professora, mas todo plano de negócio ele precisa ter essa estrutura aqui, né? Que eu coloquei aqui no quadro para vocês? Não, tá? Não existe, né, uma estrutura, digamos ali, fixa que sirva para todos os projetos. O que existem são informações importantes que precisam constar num bom projeto de plano de negócio, tá? E essas informações eu trouxe aqui para vocês. Então, aqui, ó, a gente tem a capa, o sumário executivo, a gente vai ver o que é o sumário executivo, a descrição da empresa, olha só, acompanha aqui no quadro. Produtos e serviços, a parte operacional, né? O que eu preciso falar, por exemplo, do meu produto? O que eu preciso falar do meu serviço dentro do plano de negócio, tá? O que precisa constar lá, por exemplo, da parte operacional? Será que eu preciso detalhar o meu processo produtivo? Será que eu tenho que pensar, por exemplo, em máquinas e equipamentos que eu tenho que comprar para que eu consiga começar a produzir? Quanto que isso vai custar? Quantas pessoas, né, eu preciso que trabalhem nessa operação para que realmente eu consiga ter um produto, um serviço de qualidade, tá? Então, todas essas informações precisam estar contempladas no plano de negócio. Mercado e competidores, né? A gente fala tanto de mercado e a gente fala muito de mercado porque isso aqui, gente, é algo importantíssimo. Se não houver mercado, não tem por que existir a empresa. A empresa existe por quê? Porque ela espera e almeja atingir um dado mercado consumidor, não é? Então, por isso é fundamental eu fazer essa análise de mercado. Eu quero vender para quem? São para as pessoas do meu bairro? É do meu país? Né? A população brasileira? Para quem que eu quero vender? Qual o padrão de renda dessas pessoas? Será que essas pessoas têm renda para comprar o meu produto ou serviço? Às vezes eu tenho um produto maravilhoso, só que o preço dele é muito elevado, né, para o público que eu quero atingir. E aí eu vou ter que pensar, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer? É possível adequar o meu custo para que eu consiga então fazer com que, né, o preço do meu produto ali se torne acessível para o meu mercado consumidor? Percebem a importância do plano de negócios? É por isso que em muitos lugares vocês vão ver, né, autores falando que essa parte de mercado e competidores é o coração do plano de negócios.
Exatamente por isso. Por quê? Se não houver um mercado ali para que você, um mercado a ser alcançado, né, um mercado, né, que tem uma demanda ali reprimida, você vai vender para quem? Não é verdade? Avaliar os competidores, outro ponto importantíssimo, né? Você dificilmente vai estar sozinho no mercado. Aqueles produtos que mudam a forma, né, das pessoas viverem, utilizarem produtos, eles são difíceis de acontecer, que a gente chama de produtos inovadores realmente. O que nós mais temos, né? Melhoramentos, aprimoramentos, né, de produtos ou serviços que já existam, tá? Então, você provavelmente vai ter competidores e aí você tem que saber analisar isso, né? O que o meu competidor faz de melhor? Como que eu posso ser melhor que o meu competidor? Para que as pessoas queiram comprar o meu produto, o meu serviço, tá? O que mais? Marketing, vendas. Será que o fato de você abrir um negócio com uma ideia inovadora, isso já é suficiente para que as pessoas larguem, né, os seus, as empresas das quais compram, não comprem nunca mais lá do concorrente, para todo mundo comprar no seu negócio? Não é bem assim, né? Então precisa haver um trabalho de marketing. O que você vai fazer para que as pessoas tenham vontade de comprar o seu produto, para que as pessoas conheçam o seu produto? E aí a gente fala de marketing. O que mais? Você vai precisar projetar vendas também. E aí, mais uma vez, quando a gente fala nessas projeções, toma cuidado para que as projeções sejam muito próximas ali de algo que se consiga atingir, ou seja, não seja otimista demais. A análise estratégica também é importante, e a gente vai falar, por exemplo, de oportunidades, de ameaças, pontos fortes e fracos. E por fim, o plano financeiro. E aí o plano financeiro é importante porque você vai, né, fazer análise de determinados indicadores que vão mostrar se o teu negócio tem indícios ou não de viabilidade. Tudo bem? Viram aqui uma estrutura de plano de negócios? Vamos começar falando da capa, né? Ao longo das nossas aulas, tá? Nós vamos detalhar todos esses itens aqui. E a gente começa hoje falando de quê? Da capa e do sumário executivo, tá? A capa, né? E por que a capa? Professora, tem algum cuidado especial com a capa, né? A capa, na verdade, deve conter o quê? O nome da sua empresa, o endereço, o e-mail, né? É interessante você elaborar ali um logotipo que tem a ver com o seu negócio, tá? Então, o cuidado é não colocar muita informação na capa, né? E falar realmente nas informações, contemplar as informações que são importantes, tá? Nomes, né, e cargos dos diretores e o mês e o ano da elaboração. Aí a gente vem para o sumário executivo. Aí aqui sim eu quero chamar a tua atenção. Por quê? O que é o sumário executivo, tá? O sumário executivo, né, ele deve expressar, olha só, uma síntese de tudo que foi falado ao longo do plano, tá? E aí você precisa ter um cuidado especial ao elaborar o sumário executivo, por quê? Porque, olha, os investidores hoje, eles recebem muitos projetos, muitos planos de negócio, tá? E aí, muitas vezes não dá tempo deles lerem todos esses projetos. E o que eles fazem? Eles olham para o sumário executivo. Olham para o sumário. Se o sumário executivo for interessante, ele continua lendo aquele projeto. Se no sumário executivo ele já percebe ali, né, que aquele projeto ali não tem muita chance de sucesso, ele já descarta. Então, aí o cuidado é que esse sumário executivo, ele precisa ser escrito de tal maneira que prepare, olha só, quem? O leitor para uma leitura com maior atenção, com maior interesse. Você precisa fazer com que esse leitor queira ler o seu projeto todo. E ele precisa, portanto, ser bem escrito. Não deve ser muito longo, tá? Uma lauda, 2 laudas. Então, assim, não faça um sumário executivo muito longo, porque o objetivo é, em poucas palavras, você conseguir mostrar o potencial do seu negócio. E aí, uma coisa importante, né? Ele deve ser a última parte a ser escrita, porque se ele é uma síntese de todo o projeto, então você só pode escrever o sumário executivo quando já tiver finalizado todo o planejamento.
que mais? Olha só, quais os itens, então, que precisam estar contemplados, né, nesse sumário executivo? Bom, você precisa responder essa questão, né? Qual é o objetivo do plano, né? O que você quer, tá? Onde a empresa está localizada, e aí, né, onde está localizado o quê? O teu mercado potencial. Então, fale rapidamente desse teu mercado potencial, né? Mostre ali em poucas palavras que existe o mercado potencial, tá? Que existe a possibilidade de você ganhar escala nesse teu projeto, tá? Ganhar escala, na verdade, com os produtos e os serviços, obviamente, né? Como empregará o recurso solicitado? Então, você está solicitando dinheiro, recurso financeiro, você vai aplicar isso como? Qual o retorno do capital investido? Isso é extremamente importante. Os investidores, eles querem saber em quanto tempo o capital vai retornar. É aquela história, se você está investindo, por exemplo, R$1.000 num projeto, imagina que você queira montar ali uma barraquinha para vender pipoca. Se você gastou R$1.000 ali, a pergunta que você tem que se fazer é, em quanto tempo eu vou recuperar os R$1.000? Quantos meses? Anos? Enfim, essa é a pergunta. O investidor, ele quer saber isso, né? Se a empresa já existir, é importante você falar o quê? Qual o crescimento dos últimos anos dessa empresa, tá? Então, o sumário executivo, vejam, ele é uma síntese que precisa ser bem escrito e contém as informações relevantes para esse potencial investidor. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Nós vamos terminando a aula por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.